Claro. Com frequência os pregadores o chamam do livro das revelações de São João, mas esse não é o título, mas sim o livro das revelações de Jesus Cristo. Também chamado pelos eruditos de Apocalipse, ou também revelação, que significa o desdobramento, a retirada do véu. Penso que o livro de Apocalipse é um livro de mistério, de majestade e um livro de tormento. Porque me mostra o estágio final dos ímpios, que para todo sempre serão apartados de Deus. E se há 1 milhão de caminhos que levam ao inferno, não existe um sequer que saia de lá. E se é cantado continuamente no céu, digno é o Cordeiro, no inferno, a única canção que é cantada é: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. E eu sugiro a vocês, nesses dias terríveis, de tamanho caos universal, na moral da política e da economia, se possível, todos os dias dessa semana, que vocês possam ler os capítulos 17, 18 e 19 do livro de Apocalipse. Sabe que esse livro possui uma marca que nenhum outro livro possui na Bíblia Sagrada. Porque no capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Porque existem muitas pessoas que leem, mas não ouvem. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. E os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos para o capítulo 20, Apocalipse, a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vá para 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E agora, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora, abrem Apocalipse, capítulo 20. O julgamento dos pecadores. E vi um grande trono branco, obviamente típico de pureza, e o que estava sentado sobre ele. Quando lemos essas coisas, é como se passassem nas nossas mentes, mas ouça essa coisa terrível: de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram seus livros. Vários títulos foram dados a esse terrível evento. John Wesley o chamou de o grande veredito. Billy Sunday, de sua forma maravilhosa, o chamou de feriado de pagamento. Um pregador do interior, uma vez, o chamou de a última rodada. Você poderá chamar, se preferir, de um encontro com o destino. Ou, ainda melhor, terrivelmente melhor, você pode chamá-lo de um dia destinado. Ou, se você preferir, terrivelmente melhor, pode chamá-lo de meu dia na corte. O livro de Apocalipse começa nos dizendo que essas coisas em breve virão. E isso foi há 2000 anos atrás. Numa das mais brilhantes biografias de um dos maiores pregadores que existiu na América ou na Inglaterra, a biografia diz que este homem, bem, ele tinha hábitos diferentes. Um deles era carregar no bolso direito do seu casaco um punhado de pedras preciosas, diamantes, ametistas, safiras, rubis, esmeralda e outras. Outro hábito diferente que ele tinha era caminhar em um parque com pessoas passando. Ele colocava a mão no seu bolso e pegava uma daquelas pedras preciosas. E então levantava em direção à luz do sol e baixava, erguia, buscando diferentes formas de sombra. E as pessoas passavam, especialmente as crianças, faziam um gesto indicando que ele era louco, sabe? Eu não me importo quando as pessoas fazem esse tipo de gesto, pois estão apontando para suas próprias cabeças. Então tá tudo ok. Se apontarem para mim, daí é outra coisa. Mas as crianças faziam esse gesto indicando que algo estava errado. E há um velho ditado: pregadores normalmente não criticam pecadores, eles criticam pregadores. Pecadores criticam pregadores, como um velho ditado. E alguns pregadores estavam sentados em uma mesa comendo na Inglaterra e começaram a discutir sobre esse pregador famoso. E um deles disse que ouviu numa outra noite: ele foi maravilhoso, ele nos levou à eternidade, ele tinha um vocabulário grandioso. Eu estava fora do corpo, estando no corpo. Daí meu filho disse que o viu no parque brincando, como uma criança brinca com bolinhas de gude. Ele estava brincando com pedras preciosas. Um escritor escreveu sobre a Bíblia ser uma urna dourada de gemas de verdades sobre Deus. Estão guardadas. É um desenho feito à mão de Cristo, a palavra viva. Existem 3/4 de 1 milhão de palavras na Bíblia. Eu sugiro que, como aquele homem selecionou sua pedra e elevou a luz do sol, que venhamos selecionar uma palavra desta urna dourada, e essa palavra é julgamento. Então elevemos a palavra à luz da eternidade. Então você pode dizer a Deus que não se preocupa com o que esse pregador diz, mas diga: Senhor, me dê uma nova iluminação nesse terrível fato chamado julgamento. Eu pensei repetidamente essa semana sobre aqueles sermões terríveis. Um dos maiores já pregados na América, pregado em meados de 1700 por Jonathan Edwards. Dizem que ele trouxe seu manuscrito e uma vela. E ele não tinha uma aparência muito boa. Ele tinha um nariz grande. E ele lia, mudava as páginas, sabe, numa rotina monótona. Ele leu aquele sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Então as pessoas caíam de seus assentos e se seguravam nos pilares que sustentavam a galeria. E ele não disse: amigos, por favor, me perdoem, não era minha intenção embaraçar vocês assim, está ocorrendo um fenômeno psicológico aqui. Então por que eles caíam? Pois ele os furava com a palavra de Deus. E as pessoas gritavam em desespero. Teve uma razão para isso, porque antes ele orou várias e várias vezes: ó Deus, grave a eternidade em meus olhos. Eu não conheço mais ninguém que orou isso, talvez até tenha dito isso. Mas sabe de uma coisa? Se Deus cravar a eternidade ou mesmo o julgamento nos nossos olhos, ou se você preferir, nas tábuas da carne do nosso coração, eu estou convencido de que seríamos uma raça de pessoas muito diferente. Povo de Deus no mundo de hoje em dia. Nós vivemos muito no tempo, somos muito terrenos. Nós enxergamos como os homens comuns enxergam, nós pensamos como os outros homens pensam. Nós investimos o nosso tempo como o mundo investe, investimos o nosso dinheiro. Nós deveríamos ser uma raça diferente de pessoas. Deve ter sido muito terrível viver nos dias de sua carne.
levantar em uma manhã e dizer: bem, eu não vou trabalhar, eu não sei quem é esse homem, mas é o seguinte, eu estou tão mofado e seco, estive na sinagoga e no templo, e aqueles velhacos murmuraram e citaram sobre alguém vindo, mas não acreditaram que ele vinha. Sabe, Enoque disse em Judas que Jesus viria com 10 milhares de seus santos. Por que ele não veio dessa maneira na primeira vez? Por que ele não veio varrendo o céu na noite mais escura de Jerusalém? Por que ele não veio com 10 mil anjos? Por que ele não veio com o sol das trombetas? Por que ele não veio ao mundo assim? Ele não veio ao mundo dessa maneira. E quando ele veio, eles não creram que alguém vestido de carne e sangue, caminhando ao redor, tendo que comer e beber e fazer tudo o que eles faziam, era o Filho de Deus. Mas ele começou a tumultuar Jerusalém. E você poderia entrar na cidade e dizer: bem, tem negócios em Jericó, tem que cuidar de algumas coisas. Por que você está tão animado? É por causa desse homem, Jesus, esse camarada que perturba a sinagoga e é criticado pelos sacerdotes. E sabe, ele faz milagres maravilhosos. Ele faz os surdos ouvirem. E ele expulsa os demônios das pessoas e cura a lepra. E sabe o que ele fez ontem? Ele ressuscitou um homem dos mortos. Isso deve ter animado eles. Jesus indo a uma tumba e dizendo: tirai a pedra. Ele não tirou. Ele deu o vinho, não os punhos. Mas ele disse: enchei de água essas talhas. Tem coisas que somos nós que devemos fazer. Você coloca água nas talhas, eu torno a água em vinho. Você tira a pedra. Então ele clamou com grande voz: Lázaro! Com extasiado eu teria ficado, eu não sei se... eu teria caído de costas. Ele clamou com grande voz: Lázaro! Como Campbell Morgan disse... ele disse: Lázaro, sai para fora. Se ele tivesse dito apenas sai para fora, todo o cemitério teria saído. E ainda não era a hora deles. Então ele só disse: Lázaro, sai para fora. Ele saiu e estava vivo. O menino estava encurvado, amordaçado, com vestes fúnebres. Suas mãos estavam amarradas. Então pergunte para os cerca de 95% dos crentes de hoje em dia se estão vivos, mas eles estão curvados, amordaçados. E ainda possuem roupas fúnebres. E Jesus disse: desligai, deixai-o ir. Nós estamos vinculados à superstição, estamos vinculados à teologia de nossos avós ou parentes. Mas a igreja está amordaçada, curvada, precisando de liberdade dessa vida horrível. E o único que pode trazer essa liberdade é o próprio Jesus Cristo. Até mesmo os discípulos. Pessoal, o que vocês pensam do Mestre agora? Ele está até ressuscitando os mortos. E Jesus diz em João 5, 28, escute, não vos maravilheis disto. Se isso surpreendeu vocês, então escute, que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Vocês entenderam? Não importa onde esteja, na terra, na areia, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. Ouça, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos, não por causa daquela longa lista em 1 Coríntios 15, mas pela maneira que termina o livro do Apocalipse. Ele diz: e o que vivo e fui morto, mas esse aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você não acredita naquele velho solteiro lá de Roma? Você não sabe quem é? Bem, é o Papa. Ele diz que possui as chaves. Só se for na cabeça dele, pois Jesus tem as chaves da morte e do inferno. E a voz do Filho de Deus não vai ser maravilhoso quando ele disser: levantem! Todos os que estão no mar e todos os que estão nos sepulcros. Eu cruzei o Atlântico, acho que por 18 vezes, no navio King Mary, no navio King Elizabeth e no United States. E após jantar, quando as pessoas costumavam fumar, beber, dançar, etc., eu subia e descia o convés. E quase todas as vezes que eu cruzava, eu olhava para baixo, além da borda, eu via: ei, você aí embaixo, você vai se levantar um dia. Vocês bucaneiros que morreram nos Spanish Men, roubando tesouros, as pessoas que afogaram no Lusitânia e no Titanic, e as pessoas que afogaram em todos os grandes navios durante a guerra, a voz do Filho de Deus, elas vão se levantar. Milhões de pessoas, bilhões, trilhões delas. E todas estarão diante do trono de julgamento de Cristo.
Vai ser um espetáculo. Onde vai ser isso? Eu não sei. O livro de Apocalipse não está apenas no final da Bíblia, mas também lida com o fim dos tempos. Ele trata das coisas que acontecerão no final dos tempos. E é o único livro do mundo que é autêntico. E todos aqueles que estão mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olhe no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como saco de cicílio, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Ao final do livro de Apocalipse, fala-se dos redimidos, que está no outro julgamento. Eles virão e verão a sua face. Uma vez mais, Fanny Crosby, cega por 84 anos, e quando alguém diz para ela: é uma vergonha uma grande cristã como você ser cega, você não pode ver o pôr do sol, você não pode ver as amáveis flores, você está em grande desvantagem. Ela disse: oh não, eu tenho uma grande vantagem sobre você. Sabe o que ela fez? Ela foi a primeira mulher da história americana, cega como era, a discursar em uma sessão do Congresso americano, tanto aos senadores como aos deputados, a todos ali. A primeira mulher da história, uma mulherzinha cega, e disseram a ela: você nunca viu o pôr do sol, Deus negou tanto a você. E ela disse: meu caro, eu tenho uma grande vantagem sobre você. Como assim tem vantagem? Então ela disse: você não entende que o primeiro rosto que eu verei será a face dele? Você acredita que ela escreveu várias canções sobre o rosto dele, sobre ver o seu rosto? Teremos vertigem quando virmos o rosto dele. Mas aqui os grandes homens, os ricos e os líderes e os poderosos, e vimos os mortos, grandes e pequenos, todos os reis da Inglaterra, os marajás da Índia, os multimilionários, os bilionários, todos esses milionários e bilionários, todos comparecerão um dia no trono de julgamento de Cristo. Você pode imaginar isso? Para prestar contas pelas obras feitas no corpo. Bem, claro, se você tem um julgamento, você precisa ter um juiz. Eu não tenho imagem de Cristo em minha casa, pois não acho que alguém deveria fazer qualquer imagem de escultura ou semelhante dele. Ninguém sabe como Cristo se parecia. Você vê imagens de Jesus como bebê, como jovem. Algumas vezes você o vê em cima de algum animal entrando em Jerusalém. Mas teve uma imagem que eu vi apenas uma vez e era tão grotesca que não olhei uma segunda vez. A voz do Filho de Deus, todos levantarão e irão encarar o julgamento eterno. Como vai ser? Na Austrália me mostraram uma foto que tinha de alguma praia, uma imagem pintada de Cristo dentro da Austrália. Ele tinha amáveis cabelos loiros, olhos azuis claros, barba lisa. Bem, não acho que aquela era uma imagem de Jesus. E os chineses têm uma interpretação de Cristo por seus artistas. E há umas imagens medonhas, em minha opinião, que foram feitas pelos grandes mestres, assim chamados, e eles fazem imagem de Jesus, mas permita-me dizer-lhe, na palavra de Deus há uma imagem bem diferente. Eu creio que a igreja de Jesus Cristo necessita de uma nova revelação da majestade de Deus. Trata-se de quem? Trata-se do Rei dos Reis, e ele é o juiz dos juízes. Trata-se do tribunal dos tribunais, e não há qualquer tribunal de apelação depois desse. A sentença é final. Não haverá julgamento tendencioso. Disseram a mim que não há justiça no mundo de hoje. Talvez não haja. Mas me apego à Escritura que diz: não faria justiça o juiz de toda a terra. O apóstolo Paulo tinha uma imagem de Jesus, não como um cordeiro em seus braços, não como os vidrais em nossas chamadas catedrais, onde Jesus parece poeticamente feminino. Ele vê Jesus e diz:
Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Então veremos o Rei dos Reis, ele é o juiz dos juízes, no tribunal dos tribunais. É o último tribunal, não haverá outro tribunal depois deste, é o fim. Quando eu ouço as pessoas cantarem, sabe? Põe a sua mão na mão do homem que calou as águas, pode parar. Ou essa canção nova que diz, aperte as mãos com Jesus. Preste atenção, quando você vê Jesus, você não vai levantar-se e dizer, ei amigo, estou feliz que você morreu por mim. Quando você vê Jesus, você vai ficar quase paralisado de medo, a menos que você tenha um corpo glorificado e uma mente glorificada. Quem está escrevendo o livro? Trata-se de uma revelação a um homem em uma ilha. Em uma ilha do diabo. O pior lugar, um ajuntamento da pior escória da terra. E lá está ele. E se você fosse a ele naquela manhã e o visse sentado em uma pedra contemplando, você poderia ter dito a ele, bem João, não esperava achá-lo aqui, neste buraco infernal, com todos esses homens possuídos por demônios. E eis que você está aqui na ilha de Patmos. Ele diria, não, eu não estou. E você perguntaria, onde você está então? Ele diria, eu estou no Espírito. Ele estava no Espírito quando essa enorme revelação foi dada a ele. A imagem de Jesus aqui não é a imagem daquele indivíduo patético, empurrado a vocês, goela abaixo por qualquer um que o quis empurrá-lo. Eu penso que algumas vezes achamos que vamos marchar e dizer, bem, Jesus, você sabe quantos anos servi a você, quantas almas eu ganhei por ti, e quantos sermões eu preguei por você? Oh, não. Bem, como vai ser no paraíso? Eu te digo uma coisa, o livro diz como vai ser. Diz que sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, e da sua boca sairá uma aguda espada de 2 fios. E eis aqui João, que costumava inclinar-se sobre o peito de Jesus e ouvir aquela batida de coração divino. O homem que, creio eu, sabia mais sobre Jesus do que qualquer outro, e quando ele viu Jesus lá no seu trono e majestade, com sua face mais brilhante que o sol, com seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo, como sua boca majestosa e a sua voz como o som de muitas águas. João, o homem que andou e falou com ele por 3 anos, diz, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. O que você pensa que você e eu iremos fazer? Nós veremos o juiz em toda a sua terrível majestade, em toda a sua glória. E aqui temos a cena de todos os mortos não santificados, pequenos e grandes, diante de Deus. E quando enxergarem ele em sua terrível majestade, não, eles não o adorarão, eles estarão aterrorizados. Trata-se da grande exposição. Uma pessoa me ligou na noite passada e disse, não se esqueça de ouvir o programa 60 Minutos na próxima noite, porque eis que o Shah será entrevistado pelo programa 60 Minutos. Ele disse, eu lhe direi tudo que Henry Kissinger me disse. E o Henry Kissinger apenas diz para a ABC, ou seja lá, qual foi o organizador dos 60 Minutos, se você colocar isso no ar, eu te processarei por não sei quantos milhões de dólares. Mas ele disse, ao invés disso, permita-me ir até o programa 60 Minutos e você pode me entrevistar. Então eles disseram que tudo bem, mas essa semana ele correu, disse que não viria. E eu entendo que essa noite eles nos dirão o que o Shah disse e os acordos que fez. Oh, sim, o Sr. Kennedy escapou do seja lá o que aconteceu em Chappaquiddick. A pequena garota que se afogou ou foi assassinada ou estava grávida e a apagou. Mas o Sr. Kennedy esqueceu de uma coisa, que ele seria exposto no trono do julgamento de Cristo. Eles não conseguiram achar aqueles 18 minutos na gravação do Sr. Nixon. Bem, mas eu digo a eles que existe uma gravação perfeita deles. E será exposto diante de milhões. Você pode dizer, eu não conseguirei ficar lá de pé diante, ou em qualquer outro lugar. Fico tão nervoso se tiver pessoas olhando para mim. Vou lhe dizer uma coisa, haverá milhares, milhões ou trilhões de pessoas quando você estiver diante do trono do julgamento, sem sua esposa para te apoiar, seu marido, seu pregador, seu amigo. E Paulo escreve no capítulo 14 de Romanos, dizendo todos. Então ele escreve até aos crentes do trono de julgamento. Todos havemos, não há exceção, todos havemos de comparecer diante do trono de Cristo. Você não pode enviar o seu advogado, você não pode enviar seu representante, você não pode enviar um pregador que diz, eu entendo essa pessoa que sempre cai e levanta, entra e sai do caminho, eu vou te explicar sobre ele. E o Senhor disse que você não fará nada.
Você não consegue ver aqueles milhões de mortos não santificados? Todos os criminosos que já viveram, todas as prostitutas que se aventuraram. Você consegue imaginar todos eles, aqueles homens que ganharam milhões com pornografia? Você consegue imaginar todos os cafetões que poluíram aquelas pequenas garotas na rua Oeste 42 de New York? Você consegue imaginar quando Deus tomar posse da história e derramá-la? Cada homem que andou nas ruas da antiga Babilônia com toda a sua luxúria. Ou Corinto, que era uma fossa colossal de impurezas e incesto. Tudo o que aconteceu em Las Vegas noite passada será colocado nas telas da eternidade. Todo juiz que se senta no Supremo Tribunal será julgado um dia por um juiz infalível. Quanto isso levará? Eu não sei. E eu não me importo, pois não teremos para onde ir. Eu acho que uma das alegrias da eternidade será que os redimidos verão todos os não santos serem julgados, mas esses não verão os santos, pois eles não estarão lá. Ele diz, os livros se abrirão. Quais livros? Você diz, bem, senhor Ravenhill, eu não vou ter grandes problemas, porque, sabe, eu não tenho uma boa memória. Bem, eu lhe digo que naquele dia você terá. Eu não achei as estatísticas, resumindo, eu não tive tempo, mas em Montreal, há alguns anos atrás, foi colocado um tipo de dispositivo eletrônico na cabeça de um homem e começaram a recordar, e ele foi capaz de mencionar cada coisa. Desde os 7 anos de idade, estava tudo lá guardado no complexo subconsciente dele. E revelaram tudo, nada havia sido perdido. Tudo foi trazido à tona. Bem, se um doutor pode colocar essa coisa na mente de um homem e restaurar sua memória, o que você acha que o Filho de Deus fará? Oh, haverá revelações horríveis. Oh, haverá choro, pranto e ranger de dentes. Oh, sim, Sr. Kissinger, você será totalmente exposto. O que o senhor e o Sr. Nixon fizeram, mentindo tanto quando bombardeávamos Camboja, quando dilacerávamos crianças até a morte, quando as batizávamos com fogo e napalm e tirando a pele de seus corpos. Eu gosto de pregar uma série de sermões sobre isso, porque você sabe que a palavra de Deus diz que haverá julgamento de nações também. Haverá pelo menos 7 julgamentos por vir. Haverá pelo menos 5 multidões para os crentes. Você diz, bem, eu não tenho tanta certeza sobre isso. Amigo, você talvez esteja com a memória fraca. Tudo o que você fizer, toda palavra ociosa que você disse, toda ação. Me permita dizer agora, caso eu me esqueça depois, eu me lembro de um dia que eu estava conversando com o Dr. Tozer, nós costumávamos conversar juntos frequentemente. Ele disse a mim, um dia, sabe uma coisa ali, eu não estou tão preocupado com o que eu fiz, ou preocupado com o julgamento sobre minha vida cristã que eu tenho, eu sei. Mas ele diz, são as coisas que eu poderia ter feito que me preocupam. São as coisas que eu não fiz. Nós não seremos julgados apenas pelo que fizemos, mas seremos julgados pelo motivo pelo qual fizemos. Não pela ação, mas pelo motivo. O que motivou suas dádivas? Para que você tivesse uma placa com seu nome? Ou para que estar no topo da lista de doadores? Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o motivo por trás disso? Voltando aos não santificados, eles comparecerão diante de Deus, pequenos e grandes. Algumas vezes eu olho em minha enciclopédia britânica e penso, toda aquela história vai passar diante de mim em sangue e carne. No trono de julgamento. Eu estou interessado em ver Júlio César e Tibério César. Eu vou ficar fascinado quando Pôncio Pilatos comparecer diante de Jesus. Eu acho que ele se sentirá menos confortável do que Jesus quando este estava diante de Pôncio Pilatos. Todos eles comparecerão lá. Todo o conteúdo de nossos arquivos e vidas irá passar adiante. Bem, você diz de novo, eu ainda me apego ao fato que minha memória não é boa. Sabe, diz que os livros serão abertos, eu não sei quais livros são. Eu acho que o livro dos 10 mandamentos para uma coisa, eu acho que o livro de memórias para outra coisa. Você entende? A memória é uma coisa maravilhosa, mas sabe de uma coisa?
A memória durará dentro da eternidade. Eu não acho que os remidos vão se lembrar das tristezas e lutos, mas eu digo-lhes uma coisa: os não santificados se lembrarão de cada vez em que alguém deu um folheto em suas mãos. Eles lamentarão por toda a eternidade e desejarão que Deus estivesse ali. Eles se lembrarão que ouviram a oração de suas mães, se lembrarão de cada sermão, eles se lembrarão de tudo. Pois um dia um homem orou no inferno. Era o lugar errado para se orar. Ele orou para a pessoa errada, ele orou para Abraão. Ele recebeu a resposta errada. Filho, lembra-te de que recebeu seus bens em vida, boas coisas recebeu, mas eu não quero que os meus irmãos venham para cá. Mas Jesus diz, lembra-te, a memória é eterna, ela nunca acabará. Se você é um homem não salvo, milhares de milhões de anos. Você diz, bem, eu vim esta manhã porque minha esposa queria que eu viesse, mas eu não penso em voltar, eu não gosto desse tipo de coisa. Bem, amigo, me permita dizer a você amavelmente, vá para o inferno e viva com toda a escória da terra. Você gosta de beber? Vá com os beberrões. Você gosta de luxúria? Vá com as prostitutas. No inferno, se você possui desejo por mulher, você terá esse desejo, mas não haverá nada para satisfazer o seu desejo. Se você bebe, você vai ter sede, mas não haverá nada para satisfazer a sua sede. Você daria o resgate de um rei por uma gota de água, não haverá sequer uma gota de água, muito menos então aquele vinho precioso que você bebe. Quando em nome de Deus a igreja vai abrir seu coração de novo, e abrir a sua mente de novo, e ver de novo que todo homem, não importa se tem um jato, ou quantos milhões ele tem, ou se manda na cidade toda, os grandes da terra e a escória da terra, os não crentes vão passar seu tempo na eternidade, viverão lá por todo sempre. O bom livro diz, onde o bicho não morre. Será terrível quando nós vermos os fundadores dessas seitas, quando estiverem diante de Deus. O fundador dos testemunhos de Jeová, como são chamados por eles mesmos, ele vai comparecer lá e as pessoas lá no alto vão gritar, coloque esse homem no inferno e aumente a temperatura. Mas escute, não se preocupe com isso, o juiz de toda a terra fará o certo, o inferno não vai ser o mesmo para todos. Alguns irão apanhar mais do que outros, irão apanhar com muitos açoites, mas eu lhe digo uma coisa, eu preferiria ser o último no reino de Deus do que o maior no reino do diabo, de qualquer maneira, tanto no tempo quanto na eternidade. Eu vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. Sabe, algumas pessoas hoje em dia possuem boa memória. Houve um prefeito de Atenas que podia citar o nome de cada pessoa que morava na cidade, sendo que havia 20 mil pessoas lá. Eu acho que foi Ciro, o rei da Pérsia, que sabia o nome de cada homem que estava no seu exército e nunca tinha de ser lembrado. Ele podia citar o nome de dezenas de milhares de pessoas sem cometer um erro. O famoso Walter Scott, o grande escritor, na noite antes de completar 5 anos de idade, então obviamente ele tinha apenas 4, na noite anterior, ele orava aos joelhos de sua tataravó. E sua tataravó disse a ele, agora Walter, hoje à noite eu quero que você faça coisa por mim. Ao invés de apenas orar, recite um salmo. E ele não tinha 5 anos, ele citou o Salmo 119. He recited the 119th Psalm. Talvez era uma forma de evitar que ele fosse para a cama muito cedo. O Salmo 119 na mente de um garotinho com menos de 5 anos de idade. Desejaríamos poder apagar algumas coisas lá da eternidade, pelo menos os homens e mulheres perdidos desejariam. Nós lemos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E ele diz no capítulo 9, versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Eu creio que haverá o dia em que um homem colocará uma arma em sua cabeça para explodir seu cérebro e vai ficar intrigado quando ainda continuar vivo. Ele vai se jogar do topo do Empire State, do topo da colina, no vale, e ainda continuará vivo. Eles buscarão a morte, mas não a acharão. Eis um aspecto terrível para você. Homens buscando a morte e não achando-a. Lembre-se daquele segundo salmo que diz sobre os gentios. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. God shall have them in derision. Você consegue imaginar o homem lidando com cada pecado já cometido? Pecados da carne, pecados do espírito, pecados contra Deus, pecados contra homens.
perseguindo como cães do inferno, latindo atrás dele. Ele diz: se ao menos eu pudesse morrer e sair disso. E ele tenta morrer, mas não morre. E as escrituras dizem: aquele que habita o santo Deus, então, deixou de ser um Deus de misericórdia. E no capítulo 4 do livro de Apocalipse, você tem um Cristo no trono, você tem um arco-íris acima do trono, que é um sinal de aliança de misericórdia. Você tem 24 anciões, mas aqui não tem ninguém dividindo a justiça com Jesus. Ele se assenta supremo no trono. Não há 24 anciões, não há um oceano de vidro, não há um arco-íris de misericórdia. A misericórdia acabou para sempre. Eu não me importo quão bagunçada e corrupta está a sua vida nesta manhã. Um soldado disse a mim um dia: você realmente crê que Deus pode perdoar todos os pecados que já cometi? Eu disse: claro que sim. Isto é, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e você implorar pelo sangue de Cristo e pedir misericórdia. Mas ele diz: sabe o que me assusta? Eu estive no exército por tantos anos em outros países, estou horrorizado em te contar isso, mas provavelmente eu tenho 30 filhos ao redor do mundo. Eu pratiquei sexo com tantas mulheres que talvez eu seja o pai de 30 crianças ao redor do mundo. E Deus pode perdoar toda a podridão e corrupção da minha vida? Sim, Ele pode. Por quê? Porque esta manhã Jesus está em um trono de misericórdia. Você ainda encontra a sua graça e sua ajuda. Contudo, quando vermos aqui, Ele não estará em um trono de misericórdia, Ele estará em um trono de justiça. Aquele Cristo tenro que andou fazendo bondades, beijando bebês, abençoando as pessoas. Agora, não há nada mais belo que um pequeno cordeiro. Não há nada mais terrível que a ira do cordeiro. Em um dia de misericórdia de Deus, ela será retirada. Então será a ira do cordeiro. Você consegue imaginar todas as tribos e nações? Você consegue pensar no faraó diante de Jesus Cristo dando conta do massacre? Você consegue pensar em Herodes o Grande dando contas do massacre? Você consegue pensar em Hitler dando conta do massacre dos 6 milhões de judeus? Nesta manhã eu sei que você já teve suas tribulações, o bacon queimou, ou aconteceu alguma outra tragédia. Mas você já imaginou nesta manhã que alguém, pelo bem de Cristo, vai perder a cabeça no Camboja, Vietnã ou Rússia? Você acha que Stalin alguma vez imaginou que todo o sangue que ele derramou, ele teria que responder por cada gota preciosa de sangue que ele derramou? O Salmo de Davi diz: põe as minhas lágrimas no teu odre. Eu creio que ninguém jamais derramou uma lágrima, seja por compaixão pelas almas ou por quebrantamento, a que tenha caído ao chão, pois foram guardadas por Deus, e Deus vai contá-las um dia. E as pessoas podem chorar, talvez os judeus possam chorar por causa de Hitler. Deus, açoite ele, açoite Hitler, aumente a fornalha do inferno. Contudo, escute, Deus não precisa de lembretes. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Se um homem pede para ser lançado longe de Deus com seu próprio pecado e tormento para todo sempre, se seu modo de viver é o mesmo que antes, rasgado com luxúria, se sua mente está torturada por sua maldade, bem, o que você pensa que seria se você matasse 6 milhões de pessoas assim? Deus trará toda a obra ao julgamento com todos os segredos. Eu creio que uma das maiores tragédias dos nossos dias é que quando o senhor Nixon estava em seu escritório, o David Wilkerson me disse um dia, enquanto conversávamos, ele disse: Lynn, você sabia que 18 pregadores diferentes foram até Nixon e nenhum deles conseguiu tratar com ele? Watergate não foi apenas uma tragédia política ou uma tragédia econômica, foi uma tragédia espiritual. Não existia um Elias para ir até lá. Não havia um como o profeta Natan, que foi até Davi. E é melhor tomarmos cuidado com esse negócio de Deus ama você e todos esses evangelismos de adesivo de para-choque de carro. Você lembra das pessoas da bondade, mas e da severidade de Deus? Você lembra as pessoas que chegará um dia em que a misericórdia será cortada, para sempre cortada? Você as lembra que há pessoas orando no inferno e que ninguém jamais as escuta? Os mortos, grandes e pequenos, comparecerão diante de Deus naquele dia terrível. O livro memorial será aberto, dos 10 mandamentos e outro livro que Deus tiver, serão abertos naquele dia terrível. E sem misericórdia, a misericórdia se acabou para sempre. As pessoas dirão: passou a cega, findou o verão e eu não estou salvo.
Uma vez perguntaram àquele grande estudioso Daniel Webster, qual foi o seu maior pensamento? Você tem uma mente colossal. Qual foi o maior pensamento que já viajou pelos corredores da sua mente? E ele disse, eu pensei sobre muitas coisas, mas a mais incrível, a mais horrível, o mais petrificador pensamento que eu já tive, o mais petrificador pensamento que eu já tive foi pensar na minha prestação de contas que farei um dia a Deus. Todos nós, sem exceção, haveremos de comparecer, mas vou para o próximo tópico. Lembre-se, haverá um julgamento de todas as nações, e assim por diante. Haverá o julgamento de anjos. Paulo diz em 1 Coríntios 6, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Mas o que realmente quero dizer, já acabei a minha introdução, agora vamos começar de verdade. 1 Coríntios 3, 9. Trata-se agora do julgamento dos crentes. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Perceba o que ele diz com muito cuidado aqui, qual seja e não qual tamanho. Não a quantidade, mas a qualidade. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. É como se Jesus estivesse dizendo, vamos separar as coisas. Ele diz que sua vida pode ser madeira, feno ou palha, ou sua vida pode ser prata, ouro ou pedras preciosas. E o fogo provará a obra de cada homem. Você sabia que isso significava muitas pessoas de Corinto? Sabe por quê? Porque há pouco tempo antes disso ter sido escrito, toda a cidade de Corinto foi devastada pelo fogo. E algumas pessoas tinham casas com lindos pilares de granito. As casas de outras pessoas eram feitas totalmente de mármore. Quantas pessoas pobres, suas casas eram feitas de palha. Outras pessoas tinham casas feitas de feno. Outras ainda tinham casas feitas de argila com palha e feno. E quando o fogo varreu a cidade, a casa de todo mundo, se você tinha uma casa feita de madeira ou de feno ou de palha, todas essas coisas foram devastadas e ficaram em cinzas. Mas as casas feitas de pedras preciosas, elas permaneceram. Contudo, passou fogo por elas. E Paulo está escrevendo aqui e diz que quando você for ao trono de julgamento de Cristo, mesmo sendo um crente com todas as suas obras, sejam elas madeira ou pena, ou palha, ou prata, ou ouro, ou pedras preciosas. Agora vamos pensar de maneira prática. Nós damos a um homem aqui $10.000 e ele investe em madeira. Ao próximo homem damos $10.000 e ele investe em feno. Ao próximo homem damos $10.000 e ele investe em palha. Ao próximo homem damos $10.000 e ele investe em ouro. E ele não vai conseguir muito, custando $2.500 a onça. Não é mesmo? E o próximo homem investe em prata, que também não conseguirá muito, custando $64 a onça. E o outro homem investe em pedras preciosas. Agora, pois bem, trata-se aqui da obra de sua vida. A obra de sua vida é madeira. Feno, palha e o fogo. Se lembre, nosso Deus é fogo consumidor. Claro que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E toda a nossa vida, no momento em que você começou a testemunhar de Cristo, todo o seu serviço, todo o seu labor por Ele vai ser mostrado. Entenda, agora escute. Nada da sujeira, da pária, do inferno estará lá. Não será maravilhoso entrar lá quando você ver todos... Quando você ver todos os redimidos de todas as eras, quando você olhar lá e dizer, olha ali está fulano, mas eu não pensava que ele tinha essa aparência, tá tudo bem, mas ele estará lá. E todos os santos de toda a história vão estar lá. Um escritor de canções diz, a partir dos limites da largura da terra, da costa oceânica mais distante, através dos portões de pérola reluzente, na multidão inumerável, cantando para o Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia.
Sabe, existia uma velha canção e talvez nem 10 pessoas aqui poderiam recitá-la ou me dizer o primeiro verso, mas todos conhecem o refrão. Ó, quando os santos marcham. Eles dançavam isso naquela rua Birmingham, aquele buraco do inferno, com todas aquelas prostitutas, eles dançavam essa música toda noite. Ó, quando os santos marcham, eles requebram esse sentimento. Ouça, isso se refere aos redimidos, não para aquele monte de escória da terra. Trata-se dos redimidos. Ó, quando os santos marcham, você consegue imaginá-los marchando? A partir dos limites de largura da terra, da costa oceânica mais distante, através dos portões de pérola reluzentes, na multidão inumerável, cantando para o Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia. Uma multidão do que ninguém pode numerar. Ao abrir as galerias, verei todos os santos de toda a história. Eu ficarei estupefato ao olhar a Isaías e Jeremias, e os profetas maiores e os profetas menores, e Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos aqueles de Atos e o apóstolo Paulo, Antíquico e todos os demais personagens estranhos. Não será maravilhoso dizer, veja que eles são os homens que andaram com Jesus, veja que ele é Paulo com todo o seu intelecto colossal de Deus. Ele escreveu 14 epístolas, foi por toda a Ásia Menor, ele não sentava-se em um jato e dizia, ó, quão grande tem sido o Senhor para mim. Não, Senhor. Ele foi chicoteado 195 vezes, ele esteve cansado em jejuns, em dor, em tribulações, em angústia, em fome, em nudez, etc. Em tribulação pelos falsos irmãos e em perigos do abismo. Você acha que um homem dessa envergadura receberá 2 quilates como recompensa por uma vida como essa? Você só receberá recompensas, a graça é gratuita, mas as recompensas não. Você pode dizer, você está falando de obras? Claro que estou. Jesus falou disso, Deus falou. Você sabia que alguns santos, de novo, julgaremos a terra, não será uma tarefa incrível. Eu não vou querer ser um talvez, eu nunca serei talvez, eu serei talvez, Deus ordenará, eu deveria fazer isso, pronto. Você consegue ver todos os santos mortos alinhados lá. Todos os santos do Antigo Testamento, todos os santos do Novo Testamento. Eu espero que o Senhor, eu não posso lhe dar qualquer conselho. Eu acho que tento impressionar algumas vezes, mas eu não posso dar ao Senhor qualquer conselho. Eu gostaria de ver em destaque todas aquelas esplêndidas pessoas que oraram. Oh Deus, isso não seria tremendo? Sabe, quando você vê uma convenção política, você vê pessoas segurando faixas, Cincinnati ou qualquer outro lugar, talvez haverão faixas, eis os guerreiros da oração, eis os grandes sofredores, eis os que se sentiram dores de parto, eis os missionários, eis os falhos. Bem, de qualquer maneira, haverão todos os tipos de pessoas listadas naquele grande dia, vai ser uma coisa tremenda. Sua vida é feita de madeira, muito bonito, $10 mil não compraria, muito magno hoje em dia, não é? Mas quando o fogo chegar ao que você tem, tudo o que você tem será aquela madeira queimando abaixo até virar cinza, talvez até a altura do seu tornozelo, e isso é tudo que sobrou. Eu ouvi uma mulher dizer, não faz muito tempo, bem, louvado seja o Senhor, porque estou feliz que não terei que prestar contas de nada quando eu for para o céu, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Espera um minuto. Você não pode isolar uma passagem bíblica por si mesma, não há condenação por nossos antigos pecados. Você não está muito feliz nessa manhã? Alguma vez você parou para pensar no porquê Deus tivesse continuar dizendo a Israel, lembre-se quando vocês eram escravos no Egito, lembre-se do seu pecado, lembre-se de sua iniquidade. Ao se levantar nessa manhã, você agradeceu a Deus por ser puro? Você agradeceu a Ele aquela febre diabólica que você tinha por cheirar cocaína ou drogas ou outra coisa qualquer cujas algemas Ele quebrou? Você realmente está alegre por não ser mais uma prostituta, agora você vai fazer parte da noiva do Cordeiro? Você está alegre por Ele ter removido do seu coração a cobiça e o mau temperamento e todas aquelas coisas nojentas e horríveis que dominavam você? A vida de um homem, todo o seu ministério exposto, você entende a diferença entre a madeira, o feno, a palha, a prata, o ouro e as pedras preciosas? Madeira, feno e palha estão acima da terra, chamam a atenção dos olhos. Prata, ouro e pedras preciosas estão abaixo da terra, ninguém as vê. Muitos ministérios conhecidos naquele dia que vão cair em cinzas, meus irmãos. Você diz, bem, não diz que os cristãos serão julgados fora dos livros. Claro, creio que diz sim, onde? Em Malaquias. Diz que Deus tem um livro de memórias. E eu acho que lhe faria bem, antes de ir para a cama toda noite, nessa semana, perguntar a Deus, o que você pôs em seu livro hoje para a minha vida? Não tem que ser um ato maravilhoso, você poderia adorar a Deus em um trator.
Não é a melhor maneira, mas mesmo assim você poderia fazer. O fogo vai pegar em toda a vida do homem e queimá-la, e só vai sobrar cinzas. Madeira, quanto ao feno? Bem, se você investir $10.000 em feno, você terá muito. Sim, mas você terá muitas cinzas também quando o fogo pegar nele. Quanto à palha, talvez você possa comprar metade da palha do Texas por $10.000. Mas rapaz, você terá uma bagunça quando o fogo pegar nela. Ao invés de cinzas em seus calcanhares ou cinzas em seus joelhos, talvez terá cinzas no seu nariz, e então você ficaria enterrado com a vida, madeira, feno, palha. Eu costumava ter problemas com esses rapazes sempre mendigando, sabe? E isso faz você pensar se alguns cristãos realmente têm corações de carne. Eles gastam dinheiro com manutenção de seus jatos. Eu creio que cada centavo que veio a Agapia e cada centavo que veio a A. Roberts ou qualquer outra pessoa será dado conta no trono de julgamento de Cristo um dia. Jesus falou desses homens que tomam as casas das viúvas. Isso é o que eles estão fazendo aí agora. Eles não estão satisfeitos com você ter dado enquanto vivia. Eles querem que seja dada a sua casa a eles. E você deixa isso em seu testamento, e ao deixar você terá o melhor lugar no céu. Não acredite nisso, isso é uma mentira diabólica. Eles prestarão contas a Deus naquele dia, mas eu creio que nós prestaremos contas também. Um irmão estava me dizendo essa semana, quando ele foi batizado, e de repente, quando submergiu nas águas, ele percebeu que sua carteira estava no seu bolso. Bem, não são muitas carteiras que são batizadas. Dizemos assim: Senhor, você cuida dos meus pecados, eu cuidarei do resto. Cada centavo que você ganhou desde que você se tornou propriedade de Jesus Cristo, você prestará contas diante de Deus. Ele não toma somente seus pecados, Ele toma você, Ele toma o governo da sua vida. Tem uma montanha assustadora de dinheiro sendo mal investida. Sabe o que eu penso? Eu posso não estar certo. Normalmente eu estou, mas posso não estar precisamente certo nisso. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que atualmente a moral da nação vai piorar mais e mais. Este será o ano mais difícil que já vivemos. Eu disse a alguns de vocês 3 anos atrás que um homem importante me ligou tarde da noite e disse: irmão Ravenhill, as próximas 3 semanas americanas serão as mais importantes semanas da história da América. Um dos mais famosos pregadores do país me ligou quase que meia-noite e disse: sabe de uma coisa? Eu cheguei à seguinte conclusão: Deus Todo-Poderoso já tirou suas mãos da América. Por um simples motivo: tínhamos tanta luz e a rejeitamos. Carter Call faz uma mudança para a direita. Ele faz para a direita, mas ainda está na esquerda. Toda mudança que ele faz é uma contramudança que o faz afundar mais e mais. E não é apenas verdade que vivemos em um mundo de políticos falidos. Nós vivemos em um mundo, e isso é o mais trágico de tudo, de uma igreja falida. Não é maravilhoso pensar que todas essas coisas, nós cantamos: ó, isso será glória para mim, amigo, você está tropeçando. Vou acelerar, pois o tempo está acabando. Sua vida é madeira, o fogo consumirá. Feno, o fogo consumirá. Palha, o fogo consumirá. Mas se a sua vida for prata, ouro e pedras preciosas, o ouro é sinal do quê? Creio que ouro é sinal da nossa devoção a Deus. Você não consegue muito ouro por $10.000 hoje em dia. Se eu tivesse uma pequena máquina de derreter aqui, eu colocaria os seus $10.000 em ouro dentro e apertaria os botões. O que acontece quando você queima o ouro? Nada. Tudo o que acontece é mudar de sólido para líquido, mas você não o reduz. Você consegue imaginar todos os santos de toda a história, e Leonardo Ravenhill estará lá diante de Cristo, cujos olhos estão cheios de santidade, onde o lugar aspira a santidade, onde existe toda a majestade de um Deus terrível. E você lê a memória de minha pobre vida diante de todos os santos de toda a história. E quando Ele passar o fogo em minha vida devocional, sou eu só um bom apresentador? Com certeza gosto de pregar, pois Deus me chamou para pregar. E eu não me importo como prego, e nem me importo se você acredita em mim ou não. Eu não sou responsável por isso. Eu prego de todo o meu coração sobre tudo o que eu acredito, e eu morro por isso. Mas diga, eu estou apenas fazendo um espetáculo aqui? Como que é a minha vida secreta?
Falávamos mais cedo, ontem eu acho, sobre a mulher que levou um vaso de alabastro, com unguento, sabe? Eu li sobre essa história por anos e eu ouvi, preguei sobre ela antes de eu perceber que ela foi só por uma razão somente, ela foi para adorar Jesus. Como você sabe? Porque o presente que ela trouxe era a coisa mais valiosa que ela tinha para dar. Como você sabe? Porque ela nunca disse uma palavra enquanto estava lá. Como você sabe? Porque ela disse a si mesma: eu não vou lavar os pés dele com água, eu os lavarei com lágrimas, e não secarei seus pés com uma bela toalha, eu secarei seus pés com os meus cabelos. E ela derramou aquela fragrância cara, então ela enxugou seus pés. Então o que aconteceu? A fragrância que ela derramou nele voltou para ela. Porque minha vida não é mais perfumada, porque você não gasta tempo para ser santo, porque você pensa que se você juntar todas as coisas que você tem para aumentar seu conhecimento em todas as escolas bíblicas, que isso vai ser, não. Deus não vai medir seu intelecto, o tamanho da sua cabeça. Ele vai provar com o seu fogo. Minha vida devocional. Eu me lembro, mais uma vez, de uma declaração que o Dr. Tozer fez a mim uma vez. Ele disse: Len, sabe de uma coisa? Dificilmente, ele diz, poremos nossos pés na eternidade e olharemos para a eternidade. Nós vamos nos curvar, as nossas cabeças em vergonha e humilhação, dizendo: meu Deus, veja todas essas riquezas que estavam em Jesus Cristo, e eu venho diante do trono do julgamento praticamente paupérrimo. Pois Deus não nos deu somente Jesus Cristo, Ele nos deu todas as coisas. E por não haver alegria suficiente na casa de Deus, nós precisamos de entretenimento. Porque o entretenimento é o substituto diabólico para a alegria. E por não haver poder suficiente na casa de Deus, as pessoas estão sempre buscando conhecer sobre o avanço científico, a última tecnologia, e ficam maravilhados ao ver o programa mais recente na televisão. Eu acho que antes de apontarmos o dedo para o mundo, é melhor apontarmos para a igreja e dizer: olha, é melhor nós arranjarmos roupas de saco e cinza e nos humilharmos e dizer: ó Deus Todo-Poderoso. Quando eu vejo a igreja do Novo Testamento, eles não eram proprietários de prédios, eles não tinham evangelistas pagos, eles não tinham um monte de dinheiro, eles não tinham organizações, eles não iam para a TV mendigar. Mas eu digo a vocês, o que eles fizeram? Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E eu tenho vergonha por fazer parte da igreja de Jesus hoje em dia, pois acredito que é uma vergonha para um Deus santo. A nossa alegria é bater palmas e se divertir, e depois estamos falando das novidades do mundo. Oh, se perder nele, ser consumido nele. Nós mencionamos essa semana a respeito de um rapaz que estava na América do Sul. Muitos de vocês ouviram ele pregar sobre Paulo. Acho que ele tem todos os livros que Amy Wilson Carmichael escreveu, cerca de 30. Ele se consumiu nos ensinos dela. Ela era uma mulher irlandesa. Os últimos 3 anos da vida dela, eles tinham que virar ela de um lado para o outro na cama, trocar as fraldas dela. Ela estava desamparada, mas ela amava 350 criancinhas. Ela escreveu o seguinte: do amor sutil das coisas que abrandam, das escolhas fáceis e enfraquecedoras. Contudo, não são fortificados os espíritos. Não dessa maneira andou o crucificado. De tudo que escurece o teu calvário. Ó Cordeiro de Deus, livrai-me. Estamos além do limite com as risadas e a felicidade. Tem um ditado mundano que diz: ria e o mundo rirá com você. Eu modifiquei, eu digo: ria e a igreja rirá com você, mas chore e você chorará sozinho. Você se aproxima tão perto do coração de Deus. Dizemos naquela sexta-feira: que reunião de oração maravilhosa essa de sexta-feira. Eu não trocaria aquela reunião de oração da sexta nem por $10 mil. Deus veio e fomos quebrantados e humilhados perante Ele. Você se aproxima tão perto do coração de Deus a ponto de compartilhar sua tristeza por um mundo e por uma igreja desviada como a de hoje em dia. Ele pode compartilhar seu sofrimento com você. Assim, você consegue ser cheio do Espírito Santo e alcançar um equilíbrio bancário. Isso é bom, e se você consegue, Deus vai se agradar. Mas quantos de vocês têm coragem suficiente para dizer: Senhor, neste momento crucial da história da humanidade, me faça cheio dos sofrimentos de Cristo? Você está preparado para desafiar poderes demoníacos e dizer: ouça, eu tomei lugar do apóstolo Paulo quando ele disse: eu glorifico em tribulações e necessidades e censuras. Porque se você vai amadurecer em Deus, todos os anões ao seu redor vão criticar e debochar de você.
E eles vão dizer: você está tentando ser mais santo do que nós, hã? Eles vão dizer: então você não tem tempo para um basquete ou para assistir beisebol. Não, talvez você não tenha, mas isso não é da conta de ninguém, mas a sua e de Deus. Você vai descobrir o seguinte: os homens que foram mais heróicos por Deus foram aqueles homens que tinham as maiores vidas devocionais. Eu me lembro vocês de novo que um dia eu estava na escola bíblica do país de Gales, então eu dei de cara com a senhora Rhys Howells. Seu marido já tinha falecido, nós ficamos no terraço que tinha lá, ela se virou e disse: você vê aquele cômodo ali? Eu disse: sim, eu vejo aquele cômodo. Aquela porta assim, o papai, falando sobre o marido dela que tinha morrido, entrou por aquela porta às 6 horas da manhã e ficou lá até às 6 horas da tarde, todos os dias por 11 meses, exceto pelo dia em que sua mãe morreu. Nós destruímos todas as canções. Antes as canções de Charles Wesley tinham 30 estrofes, e agora elas têm somente 6. Fizemos o mesmo com outras coisas. Você vê um pequeno quadro em algumas casas, outras vezes em escritórios: apenas uma vida que em breve passará, somente o que foi feito por Cristo restará. Não foi isso que o poeta escreveu? O poeta escreveu o seguinte: apenas uma vida que em breve passará, somente o que foi feito por Cristo restará. E quando eu estiver morrendo, quão feliz eu estarei, se a lâmpada de minha vida foi gasta por ti. Você acha que todos os cristãos morrem felizes? Não mesmo. Alguns deles morrem tão infelizes quanto pecadores. Por quê? Porque desperdicei meu tempo, eu desperdicei. Senhor, se o Senhor ao menos me poupar para que eu possa fazer tal coisa. Alguns de vocês já oraram assim em uma cama de hospital. Algumas mulheres, quando pensaram que ia morrer ao dar à luz em uma criança, disseram: Senhor, se o Senhor poupar a minha vida, eu farei isso e aquilo. Então você já fez? A única coisa que vai me manter em vitória continuamente pelo sangue de Cristo é a minha devoção pessoal a Ele, o Filho de Deus, a minha adoração que eu dou a Ele. O meu tributo diário é mais do que meu serviço, é mais do que dar o meu dinheiro. Que eu o ame, que o adore, o magnifique e o tome, por assim dizer, pelos pés. De todas as pessoas que adoravam Jesus, a mulher veio e trouxe um vaso de alabastro com unguento e ela ungiu seus pés. Ela ungiu seus pés em todas as ocasiões. Se você seguir a história daquela mulher, quando ele aparece no quarto superior, eles enxergam ele pelos pés. Mais adiante no livro do Apocalipse, ou se você for para o capítulo 4, você vai ver lá, diz: e os 24 anciãos prostraram-se aos seus pés. Você imagina quanto Matthew Bridges escreveu aquela amável canção: coroe ele com muitas coroas, o cordeiro sobre o seu trono, coroe ele, o Senhor dos anos, o soberano do tempo, coroe ele, o Senhor do amor, cujo poder um cetro diz de polo a polo, que a guerra pode cessar e tudo se tornar em oração e adoração. O que tem de errado com o mundo lá fora é que o mundo pensa que está tudo finalizado através de Jesus Cristo, sendo que eles nem começaram com ele ainda. Pois ele permanece no final da trilha por todo homem, rico ou pobre, escravo ou livre, preto ou branco, intelectual ou ignorante. Qual foi a sua vida devocional esta manhã? Você gostaria que o Gabriel me entregasse o livro da sua vida devocional do último mês e eu lesse aqui para essa bela plateia? O ouro será provado na nossa vida devocional. A prata, o que é a prata? Eu acho que você pode interpretar ela de maneiras diferentes. Eu gosto de interpretar ela da seguinte maneira: o livro de Provérbios diz que a prata escolhida é a língua do justo. Sim, toda palavra ociosa que você falou desde que você foi salvo, Deus tem Ele não precisa, sabe, de um gravador de áudio, mas Ele tem um gravador eterno de tudo, sabe? A fofoca, o criticismo, a difamação, o preconceito, sabe? Quando alguém te aborrece, ao invés de ficar quieto, você vomita tudo que está no seu coração naquele momento. Você consegue imaginar todas essas palavras terríveis? Você consegue imaginar todas as palavras que nós pregamos? As milhares de pessoas que pregamos ao longo dos anos, o fogo provará tais palavras. Bem, serão elas feno e palha, ou será que tais palavras resistirão ao fogo? O fogo provará cada obra dos crentes. Prata, ouro, pedras preciosas. O que são as pedras preciosas? Bem, quando eu leio isso, eu penso na couraça que estava nos sacerdotes do Antigo Testamento. Eram divididos em 12, cada pedra era diferente. E cada uma significava o nome de uma das 12 tribos de Israel. E ele ia ao santo lugar para orar com uma couraça nele.
Oh, como você lida com isso? Como lidar com isso? Sabe por que o mundo lá fora está pobre e doente? Porque nós não sabemos como orar. Eis aí o porquê. Porque estamos satisfeitos. Nós deixamos nosso modo ocioso de viver, paramos de beber e de ser imorais. E agora somos cristãos. Estamos tão contentes, tão felizes, tão satisfeitos. Eu disse muitas vezes, eu digo de novo nesta manhã, nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Eu não me importo com suas organizações ou suas... Todos esses jovens possuem uma, como diz, mala direta. Isso não me preocupa. Permita-me viver como um homem por um tempo e compartilhar de sua vida de oração. E eu digo quão grande eu penso que ele é, ou quão majestoso em Deus ele é. Vamos supor que eu possa dizer ao Gabriel esta manhã: Gabriel, me passe esse livro. Vamos prever a eternidade. Aqui estamos milhões de pessoas, todos os guerreiros da oração. A América produziu grande parte deles. Quanto ao orador Payson de Portland, Edward Payson, havia estrias do seu lado onde ele costumava orar e orar e orar. E quando limparam o seu corpo para enterrá-lo, encontraram almofadas em seus joelhos, como nos camelos. Da mesma maneira encontrado na história que diz que Tiago possuía joelhos de camelos. É a tradição que diz isso. É um fato notório que Payson os tinha, e quando estavam limpando ele, alguém disse: que joelhos anormais com calos grandes, sim, pois ele costumava orar ao lado da sua cama com vigor. E naquele chão duro se fizeram relevos assim, cerca de 15 a 17 centímetros de largura, onde ele costumava orar e interceder. Orador Payson de Portland. Muitos de vocês podem comprar um livro em alguma livraria se tiverem dinheiro, chamado O Homem que Orava, sobre John Hyde. Eu conheci uma pessoa que costumava orar e me disse que coisa maravilhosa era orar na Índia. Sabe, nós pensamos que temos uma mensagem que temos que semeá-la aqui e ali, correr para lá, depois pegar um avião ali e ir para colar. Não. Esse não é o grande mistério. É bom, Deus o ordenou. Mas o grande ministério, tenho certeza, é o ministério da intercessão. Vamos pedir ao Gabriel que nos passe o livro. Vamos olhar para todos os apóstolos e todos os santos da história. Eis Finney, com seu tremendo avivamento. Eis William Booth, fundador do Exército da Salvação. Eis John Wesley. E eis todas as figuras heróicas, todos os lemos sobre eles. Estão todos assistindo. Enquanto o livro é passado e alguém vai ler o conteúdo. Você seria voluntário? Você poderia dizer: eu ficaria feliz se você lesse minha história para essa multidão? Vamos supor que eu diga: Gabriel, me passe a história de 1724. Eu abro o livro ali. Naquele ano, vou abaixo na letra D, David Brenner, um jovem americano que morreu aos 28 anos. Tudo que ele possuía era uma pele de animal que ele usava com uma corda em volta do corpo. Ele cavalgou pelo rio Susquehanna, seguindo os índios. E ele tinha tuberculose. Daí ele diz: eu acordei essa manhã e os índios ainda cometiam adultério e ainda bebiam, batendo seus tontons e urrando como o próprio inferno. Então não tinha lugar para ele orar. Então ele disse: fui para a floresta e me ajoelhei na neve que estava até meu queixo. E fazia 30 minutos que o sol tinha nascido. Ele pesava cerca de 43 quilos. E não, ele não tinha um aquecedor ou coisas assim. Ele simplesmente estava lá naquela neve congelante. Meia hora após o sol nascer, ele diz: eu batalhei em oração por cerca de 12 horas. Ele disse com aquele inglês arcaico. Ele disse de forma que o sol se punha e eu só podia tocar a neve com as pontas dos meus dedos. A neve estava no seu queixo quando ele começou a orar. Então a intercessão daquele rapaz de 43 quilos, o suor do corpo dele, fez com que a neve derretesse. Deus tem pena de nós não conseguimos trazer as pessoas para a nossa igreja. E olha que nós temos almofadas de veludo nos assentos e bons pisos para que os nossos joelhinhos possam se dobrar e não se machuquem. E meu irmão, nós não conseguimos fazer com que as pessoas venham para cá para orar. O orador Payson de Portland, John Hyde, o grande intercessor, David Brenner.
Quando Deus abrir o livro de intercessões, quando Ele colocar o fogo na vida de oração deles, na vida devocional deles, eu te digo uma coisa, não haverá nada perdido. Não será madeira, feno nem palha. Eu descobri esse poema ontem. É chamado Seu Plano para Mim. Eu não tive tempo de memorizar ele. Quando eu comparecer diante do tribunal de julgamento de Cristo e Ele mostrar seu plano para mim, o plano da minha vida, como deveria ter sido, se tivesse sido do jeito dele, e eu ver como eu impedi Ele aqui, e eu desconfiei dele ali, e não abri a mão da minha vontade, será que haverá pesar nos olhos do meu Salvador? Pesar mesmo que Ele ainda me ame? Ele teria feito-me rico, mas lá estou eu pobre, despojado de tudo menos de sua graça. Enquanto a memória corre como uma caça, caminhos abaixo que não consigo retraçar. Senhor dos anos que ainda me restam, eu os dou em tuas mãos. Torna-me, quebra-me e molda-me ao modelo que o Senhor tinha planejado. Será um dia terrível. Quando eu estava na escola, eu sentava na frente, havia uma espécie de bancada e depois da galeria de assento acima, e eu sentava nas primeiras galerias. E eu não me importava tanto com a escola, mas eu tinha muita inveja naqueles dias do capitão da escola. Ele sentava logo após o corredor, ele era o melhor jogador de futebol da escola, e era isso que eu queria ser. Ele era o melhor no cricket, e eu gostava de cricket. Ele era o melhor atleta que tínhamos, e eu gostava de correr. E ele era um artista muito bom. Ele tinha um cérebro e tanto. Se eu pudesse acumular minhas dores de estômago, eu as teria acumulado até o dia anterior aos exames finais. Mas a minha mãe era esperta, ela sabia que o que eu estava fazendo era acumular as minhas dores. Não sei como ela sabia, mas naquela manhã eu me levantei e disse: mãe, eu não me sinto muito bem, eu acho que é melhor eu ficar em casa hoje. Ao invés dela dizer tudo bem, ela dizia: você pode ficar em casa amanhã, mas hoje não. Mas hoje era o dia do julgamento. E sabe que assim que a prova era escrita no quadro negro, na lousa, assim que acabava de escrever, Rental, esse era o seu nome, ele tomava o seu papel e respondia tudo. Rapaz, ele já tinha terminado 2 ou 3 perguntas antes mesmo que eu tivesse terminado de ler. Ele e um outro rapaz de lá, eles costumavam dizer: dia de exames. Ele sabia o que seria o número 1 e o número 2, e todos os anos era assim, eles eram o primeiro e o segundo no quadro quando saiu o resultado. Esses garotos sempre estavam no topo, eles não tinham medo do julgamento. Eles estavam preparados para ele. E eu ainda acredito na majestade daquele tribunal eterno, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes. Eu ainda creio que haverá um esplendor tão majestoso. Não há possibilidade de reversão. E sabe de uma coisa? Não há possibilidade de qualquer tipo de repetição, pois uma vez mais, este é o julgamento final. E para alguns Deus dirá: vem bendito. Para outros Ele dirá: apartai de mim. Eu não creio que lá haverá inveja. Eu não farei agora, mas eu poderia lembrá-los que haverá pelo menos 5 coroas para serem dadas como recompensa. Paulo diz que o Senhor dará uma coroa de justiça, da qual Ele diz que o Senhor não dará somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Haverá uma coroa para os mártires, aqueles que morreram e os que ainda hão de morrer. Há uma coroa a ser dada para eles. Coroas, coroas, coroas. Não seremos todos iguais. Há uma coroa a ser dada para eles no céu. Haverão coroas distintas. Você pode pensar no ladrão da cruz. Sim, ele estará no céu, pois ele diz: lembre-se de mim quando entrares no teu paraíso. Tenha certeza que Deus fará isso. Jesus disse que faria. Mas o ladrão desperdiçou sua vida. Pega apenas uma pessoa como John Wesley. Ele foi salvo aparentemente quando tinha 35 anos de idade. Invertendo 35 fica 53. Somando-se, ele tinha 88 anos de idade quando ele morreu em 1891. O ladrão da cruz ficou feliz em perceber que, apesar de ter vivido vilamente, Jesus retirou seus pecados. Ótimo, mas daí sugerir que esse homem que foi salvo no último tic-tac do relógio vai ter a mesma recompensa que John Wesley? Sim, Wesley levantou um medonho montante de dinheiro. E o que ele fez com esse dinheiro? Ele construiu orfanatos, ele construiu igrejas, ele fez bíblias e livros de canções. Não houve tempo desperdiçado na sua vida. Ele era metódico, sistemático. Ele foi jantar com o maior homem da literatura inglesa, e este homem disse: bem, agora que você terminou de jantar, vamos folgar nossas pernas embaixo da mesa e ter um bom momento de conversa. And let's
just have a nice time of conversation. And Wesley said, Wesley disse, perdoe-me, eu tenho que ir, mas ainda são 9 horas da noite. Não, não, disse Wesley. Então por que você tem que ir? Ele disse, eu tenho um compromisso pela manhã, às 4 da manhã. Às 4 da manhã? Amanhã de manhã? Amanhã de manhã? Todas as manhãs da minha vida. Ele disse, com quem? Com Deus. Ele disciplinou sua vida. Ele disciplinou o seu corpo ao comer. Ele disciplinou a sua mão dentro do seu bolso. Ele comparecerá ao trono de julgamento de Cristo. Um prospecto maravilhoso para qualquer um de nós. Pois o escritor da canção diz, a eterna glória brilha ao longe, para nutrir o meu fraco esforço. Então agora para assistir, para guerrear, então descansar para sempre. Tinha uma senhora em uma igreja que eu era pastor, na verdade pastor assistente. E a senhora era a mulher do pastor. E ela não tinha uma voz espetacular, mas eles costumavam pedir para que ela cantasse. E ela costumava cantar a mesma velha canção todas as vezes. E o último verso daquela canção dizia o seguinte: Ele não quer que alguns se percam. Sou eu seu seguidor? Eu poderei viver à vontade, existindo uma alma que perece, perdida pela falta de ajuda que eu posso dar? Ele não quer que ninguém se perca. Mestre, perdoa e inspira-nos novamente. Expulse o nosso mundanismo. Nos ajude a viver sempre com valores eternos em vista. Como disse aquele grande homem que iniciou aquele avivamento: ó Deus, grave a eternidade em meus olhos. Sabe, se não conseguimos viver como uma raça de pessoas diferentes nessa terra, não temos o direito de viver aqui. Nós não deveríamos ser afetados por mudar as vestimentas, ou mudar os estilos, ou mudar as opiniões, ou se o mercado financeiro sobe ou desce, ou se as nuvens estão se amotinando para... Isso não faz diferença. Nós deveríamos viver cada dia como se tivéssemos acabado de sair de outro mundo e vindo para esse mundo, mas com o poder daquele mundo ainda sobre nós. Viver, falar, mover e todo o nosso ser em Jesus Cristo. Será um dia terrível. Você já percebeu como vai ser quando estiver lá? Diante de todos os santos de toda a história, você e eu estaremos lá a sós, prontos para serem julgados pelas obras do corpo, por cada aspecto de nossas vidas, por nossa oração, por nossa doação, por nosso viver, por nosso falar. Não é tão simples ser um cristão, no final das contas, é algo majestoso. Eu me lembro de atravessar uma praça na cidade de Bath em 1940. Eu vi duas jovens muito gentis. Bem, uma era uma jovem, a outra apenas uma garota, e elas estavam lindamente vestidas, elas marcharam por aquela praça, e eu pensei, tem algo diferente nessas garotas. E depois, quando eu fui pelo outro lado, eu descobri que elas eram princesas naquela época, eram nossas atuais rainhas da Inglaterra, a Rainha Elizabeth e sua irmã Margaret. Eram da família real e havia uma dignidade nelas diferente de todos os outros que caminhavam. E a palavra de Deus diz como Ele, então nós nesse mundo devemos viver com a consciência eterna no tempo, prontos para serem cortados a qualquer momento. Vamos supor que você seja cortado neste momento. Você gostaria que a história de vida, da sua vida, fosse lida perante milhões na eternidade? Você acha que você se contrairia quando você ouvisse como Deus usou David Brainerd ou John Wesley ou qualquer empregada doméstica que tinha uma vida de intercessão? Ou uma pequena mulher na Irlanda que tinha 2 lojas. De uma loja, ela tirava todo o sustento de uma família. E da outra loja, ela guardava todo o dinheiro para as missões. E ela enviava 4 de seus filhos para o campo missionário. E financiava todos eles. Meu caro, ela terá uma bela recompensa um dia, não terá? Pois ela fazia aquilo como se fosse a ele. E eu não me importo, não há fardo pesado demais, não há situação difícil demais para aquele que você ama. E se somos controlados pelo amor, e motivados pelo amor, e energizados pelo amor, tudo correrá bem quando estiver lá diante dele. Diante dele. Pois se tem algo sobre o amor, é a obediência. E se voltarmos a ser um povo que é realmente batizado com a obediência,
submissos à vontade total de Deus, não preocupados com a opinião humana, não pedindo por mais para gastar prodigamente em nós mesmos, mas dizendo: ó Deus, eu quero essa minha vida ajustada para que quando eu comparecer na tua terrível presença, como João diz, não sejamos envergonhados com a sua vinda.